com teu Pai essa manhã. Ele não está morto, irmãos, ele está vivo. Ele ressuscitou. O preço de cruz foi pago por mim e por você. O preço de cruz foi pelos meus e os teus pecados. Ele foi ferido. Ele foi crucificado. Ele recebeu, irmãos, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele recebeu, irmãos, lança sobre o seu corpo. Ele recebeu, irmãos, no lugar de água, vinagre para ele beber. Então, que você possa entender essa manhã, que você pode e deve falar com o teu Pai. Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos na tua presença essa manhã. Papai, primeiramente, Senhor, eu quero te pedir perdão pelo meu falar, pelo meu agir. Se eu falei algo, se eu fiz algo que não te agradou, que tu venha me perdoar. A partir desse momento, Senhor, toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de primazia, senta no primeiro e no último lugar, faz o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade essa manhã. Coloca, Senhor, as tuas mãos sobre este lugar. Coloca as tuas mãos sobre as nossas vidas. Espírito Santo da verdade, toma o teu lugar de honra, o teu lugar de primazia neste lugar. Faz o teu querer e a tua vontade. Que não seja feita nada, Senhor, da nossa vontade, mas que seja segundo a tua vontade e o teu querer. Faz o que te apraz neste lugar, Senhor. Recebe cada louvor, recebe cada adoração com um cheiro suave nas tuas narinas. Pai, Papai, eu te apresento, Senhor, a presença, a vida do pastor Tiago diante do teu altar. Sei com o teu pequeno, Senhor, cobre ele com o teu sangue. Papai, eu te apresento a dança diante do teu altar. Cobre, Papai, cada um com o teu sangue. Te apresento, Senhor, cada louvor que vai ser entoado neste lugar. Recebe como cheiro suave nas tuas narinas, Pai. É que te pedimos essa manhã e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor com os louvores da harpa cristã? 545. 545 da harpa cristã. Cumprimento meus irmãos que chegaram agora com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, você pode se sentar à mesa. Você tem liberdade de se sentar à mesa com o Senhor. Todos, as crianças vão se sentar e os adultos vão se sentar na parte de dentro. Você pode ficar à vontade. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora
que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você agora, irmãos, eu vou louvar um louvor. Eu quero que você se levante e cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Essa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo o amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Irmãos, a palavra do Senhor fala que a gente tem que ter comunhão com os nossos irmãos. A gente, irmãos, a gente é um só corpo. E como um só corpo está ferido, quando alguém está machucado, o corpo todo padece, irmãos. Então que possamos entender essa manhã que temos que viver em comunhão uns com os outros. A gente tem que amar verdadeiramente como Cristo ama. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo 117. Salmo 117, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Salmo 117 fala assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai ao Senhor todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco
E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Respire bem fundo essa manhã. Você tem fôlego de vida, então adore ao Senhor essa manhã. Amém? As crianças estão com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Receba o servo do Senhor com palmas para Jesus. Glória a Deus. Estende sua mão de profeta para cá. Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresento a vida da Cecília, do Alisson, da Amanda, da Vitória diante do teu altar. A partir desse momento, Senhor, da ordem dos teus anjos e arcanjos sobre a vida dos teus filhos. Coloca tuas mãos sobre a vida dos teus pequenos. Começa, Senhor, a cobrir os teus pequenos com o teu sonho, Senhor. Que eles venham diminuir e tu venha crescer. Que seja segundo a tua vontade e o teu querer essa manhã. É que te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Abri minha Bíblia em João 20.
Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Senta-te, Deus. Achei na chave. Coloque os seus pés. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, já quero ver o jogo já canta, o inimigo vai ao chão. O jogo e glória na cabeça de maldição.
Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, vamos tacar fogo na seara dos filisteus. Quero estar chamando a pastora Emanuele, que vai estar louvando comigo. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Irmãos, o véu foi rasgado por mim e por você. Hoje é manhã de se alegrar, então se alegre com o Senhor. Se coloque sobre os seus pés e vamos adorar o Senhor. Pega a tio Leite, cadê a tio Leite? Pega. Dá para a pastora. A primeira igreja para participar, amém? Amém. Aleluia, Deus. Vamos adorar o Senhor. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou.
essa oportunidade. Receba a serva do Senhor com palmas para Jesus. Logo após as meninas da dança, já vão se preparando, tirando um sapatinho para dançar. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia.
vontade, eu quero dizer à igreja que vocês aproveitem hoje. Celebrem essa Páscoa como se fosse a última da vida de vocês. Hoje cedo Deus me mostrou uma coisa que há um ano atrás era uma situação e hoje, um ano depois, é outra. Muitas pessoas que estavam presentes há um ano atrás não estão mais hoje. É verdade. Então vamos viver o hoje como se não houvesse amanhã, amém? Glória a Deus. Eu quero pedir perdão para a missionária Adriana, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que a unção que foi derramada sobre ela, foi o Senhor que deu. E muitas das vezes, por a gente não ter costume de chamar de missionária, a gente acaba chamando de irmão. Mas um certo dia eu estava fazendo a agenda na minha igreja e estava fazendo um ano. E a gente toda a vida chamou a bispa Márcia de Bispa Márcia. Aí o Senhor pegou e falou para mim assim: chama a minha filha pela unção eclesiástica que eu derramei sobre a vida dela. Porque toda vez, irmãos, eu colocava no nome Bispa Márcia, porque eu conhecia ela como Bispa Márcia. Mas eu também sabia que ela já tinha sido ungida apóstola. Então, que a gente se policie, porque a unção foi o Senhor que derramou, não foi a gente. Como eu e Edileuza. Edileuza me chama de Elisângela, eu chamo ela de Edileuza. Nem toda a vida eu vou chamar ela de Bispo Edileuza. Mas isso, irmãos, é a intimidade que a gente tem. Mas a gente tem que se policiar nisso, amém? Eu quero estar dando a oportunidade para o Ministério de Danças. Receba o servo do Senhor com palmas para Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Vou gravar no meu, depois eu posso colocar. Convido os irmãos a se colocar de pé, amém? Glória a Deus. Aleluia. O amor vai
Glória a Deus, aleluia. Você vem de tempo, irmão, da oportunidade, receba o servo do Senhor, da palmas para Jesus. Cumprimento a igreja que está aparecendo. Queria chamar minha esposa para orar comigo. Sei que ela está cansada, mas. Glória a Deus. Não cesse de glorificar a Ele, porque Ele está na casa. Cumprimento a igreja que apareceu, amém? Amém. Aleluia. Glória, 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 glória. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Quero abrir meu coração, por completo me entregar, te desfiz o meu orgulho e a Ele honrar e dizer que Ele é santo. Os seus atos cantam santo e gritam glória.
Te agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Que a minha oportunidade está na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, deixa eu mandar a pastora Emanuele que vai estar adorando ao Senhor. Vamos estar falando de oferta. Abra sua Bíblia lá em Malaquias 3:10. Glória a Deus, aleluia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, depois de fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não derramar sobre vós, se eu não abrir sobre vós uma janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção que dela advenha a maior abastança, por causa de vós repreendereis o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Dízimo e oferta. Oferta, irmãos, é gratidão ao Senhor. Dízimo é obrigação. Você tem a obrigação de devolver 10%, que está na palavra, porque a palavra diz que, a palavra também fala lá em cima, roubarás o homem a Deus? E muitas das vezes a gente tem roubado o Senhor no dízimo e na oferta. Amém? Vamos adorar o Senhor? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Espírito Santo vai estar me ajudando. Vamos lá. Aleluia, Deus. Adore o Senhor. Preste atenção na letra deste louvor. Sobre mim, eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Foi tanto que o seu sangue derramou por mim. Foi tanto que o Senhor viu está consumado.
acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado que está consumado. Foi na cruz Aleluia, Deus. que o seu Você tem livre acesso ao seu Pai essa manhã. O véu foi rasgado. Você entrou no templo do Senhor essa manhã. Você pode falar com o teu Pai o que tu precisa, o que tu necessita. Onde está a tua dor, a tua angústia? Entregue na luz do Papai essa manhã. Foi consumado por mim, por você. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso. Você não precisa de ninguém. Leva com o teu Pai, o teu Pai está na casa. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado que está consumado. Aleluia, glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresentamos cada dízimo, cada oferta diante do teu altar. A partir desse momento, Senhor, da ordem dos teus anjos e arcanjos sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Senhor, vem abrindo porta onde não tem porta, Senhor. Visita, Senhor, a despensa, a geladeira. Visita a conta bancária dos teus filhos. Repreende, Senhor, o devorador, o vingador, o cortador. Tudo que tem entrado na finança dos teus filhos, Senhor. Eu profetizo sobre cada vida que aqui está, o melhor dessa terra. Eu profetizo, Senhor, mudança, Senhor, neste lugar. Eu profetizo mudança em cada vida que aqui está, Senhor, que te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Irmãos, eu não sei se você percebeu o louvor que a gente louvou, mas o véu foi rasgado. Isso aqui simboliza o véu. E você entrou no templo do Senhor. E se você observar, você também está sentado à mesa. Você vai cear com o teu Pai essa manhã. Irmãos, às vezes a gente não tem noção de como o mundo espiritual ele é real na minha e na tua vida. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade que a gente está chamando a Bispa Edileuza, que vai estar ministrando a palavra. Receba a serva do Senhor com palmas para Jesus. Estenda sua mão de profeta para cá, vamos estar orando pela serva do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresento a vida da tua serva diante do teu altar. A partir desse momento, Senhor, dá ordem aos teus anjos e arcanjos sobre a vida da tua pequena. Que ela venha diminuir e tu venha crescer. Que tu venha usando ela como boca de Deus neste lugar. Que ela não venha falar nada que queremos ouvir, mas sim que tu tem para ministrar nesse lugar. Senhor, tua pequena.
Cobre ela com teu sangue, Senhor. Toma esse ambiente, Senhor. E todas as vozes ao contrário se calem agora para ouvir a voz do meu Senhor. Usa a tua serva uma vez mais, Senhor, que te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Eu salvo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos adorar o Senhor mais um pouco. Eu quero que vocês me ajudem nesse louvor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Rei da glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Rei da glória se vestiu de majestade, se acendeu.
Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, e toda glória o adorai. Emmanuel, o verbo veio da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, o pastor, aleluia Deus. Todo Deus e adorai, o Elohim, Deus El Shaddai, chama em toda glória o adorai. E todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem, ele é o leão, é o cordeiro, o santo, ele ressuscitou e ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou, terceiro dia, o Senhor ele está vivo, então celebre a vida, aleluia Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia, queridos, hoje, aleluia, hoje é manhã de consagração, hoje é manhã de você jogar fora tudo aquilo a qual não te traz o bem, joga fora a ansiedade, joga fora, aleluia, a opressão, a depressão, jogar, querido, tudo nos pés da cruz, porque o Senhor, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e tudo isso para o Senhor não é nada, aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, abram as vossas Bíblias lá em Mateus, aleluia, Mateus 27. Mateus 27, a partir do versículo 32. Talvez aí na sua Bíblia a tradução esteja diferente, mas aqui na minha está dessa maneira: crucificação. Mateus 27, 32 a seguir. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, que entregaram, aleluia, a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, aleluia, provando, não quis beber. Havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançaram a sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E assentados, aleluia, guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo. E se é o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, os anciões, os fariseus, escarneceram e diziam: salvou outros e a si mesmo não pode salvar.
se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o. E agora, aleluia, aleluia, Deus. Se ama porque disse, eu sou o Filho de Deus, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E algum dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia, está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre. Seja o nome santo do Senhor. Dava-lhe a beber, os outros, porém, dizia, deixa e vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fendeu-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia, para servirem. Entre os que estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Só até aqui. Vamos orar para que o Senhor venha revelar essa palavra ao meu e ao teu coração. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Pai, eis-me aqui, Senhor, diante do teu altar. Primeiramente eu te peço perdão pelo meu falar, pelo meu agir. Te peço perdão, meu Deus, pelas minhas falhas, minhas fraquezas. Tudo, Senhor, que eu for falar aqui, que não seja de mim mesmo, mas que tudo, Senhor, seja segundo a tua vontade. Que eu venha, Senhor, diminuir para que tu cresça. Que nessa manhã, meu Senhor da glória, eu já te peço que tu venha, Senhor, com os teus anjos ministradores e já começa, Senhor, a ministrar na tua igreja. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tu venha fazer aquilo que te apraz nesse lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas exalte ao Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Queridos, talvez quando você olhou para ali, talvez até você se assustou, né? Por que 3 cruzes se Jesus é só um? Porque aqui está simbolizando o que eu li, né? Que quando Jesus foi crucificado, que ele foi levado ao Gólgota, ali foram crucificados com ele 2 ladrões. E esses 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, o da esquerda escarnecia Jesus, e o da direita ele sentiu uma íntima compaixão no seu coração por Jesus e falava, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós fizemos tudo que era errado, mas esse homem ele não fez nada, ele está sendo crucificado. E o outro, né, escarnecendo de Jesus. E antes de Jesus expirar, o da direita falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiver, aleluia, no paraíso. E o Senhor falou, ainda essa noite, aleluia, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. E por isso então, querido, que aqui tem 3 cruzes, tem 2 com véu branco e uma com véu preto, porque uma simboliza aquele que escarnecia de Jesus, e trazendo para os nossos dias, quantas pessoas nos
olha para nós, escarnece do nosso Senhor, fala que o sangue dele não serve mais para nada, que ele não faz mais milagre. Mas eu quero te dizer que tudo isso é as pessoas falando heresia, escarnecendo do Senhor, porque o Senhor, ele vive, ele morreu, mas é em Israel, ali em Jerusalém. Se você chegar lá, você vai ver que o sepulcro, ele está vazio, e a cruz, ela está vazia, porque o Senhor, ele não está mais lá. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele se fez maldito pelo meu e pelo teu pecado. Então ele se entregou como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não reclamou, ali ele foi rasgado, ele foi chicoteado. E na minha Bíblia vai dizer que quando era dada aquela chicotada, era arrancado, querido, pedaços de carne do Senhor. Então que nessa noite você venha entender que o Senhor, ele não morreu por um acaso, mas ele morreu para trazer vida para mim e para você. Então nessa manhã você entenda que o Senhor, quando ele se entregou naquele lugar, foi para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos e sabendo que ele morreu e ele ressuscitou, e vai chegar o dia que o Senhor, ele vai vir buscar a sua igreja. E quem é essa igreja, querido? É eu e você. Então quando o Senhor, ele foi crucificado ali naquele lugar, aleluia, aleluia a Deus. Quando ele foi crucificado ali naquele lugar, foi numa sexta-feira. Nós vamos ver aqui a hora, era por volta, querido, das 3 horas da tarde. E bem sabemos que esse horário não é horário de matar ninguém, não é horário de crucificar ninguém. Até porque aquele caminho era caminho de acesso à cidade, aonde se passavam muitas pessoas de muitos lugares para chegar até a Jerusalém. E ali, quando chegaram, se deparavam com aquelas cruzes, mas ali ele não poderia ficar, porque já estava a anoitecer e eles não podiam ficar ali naquele lugar. Então, na minha Bíblia vai dizer que do nosso Senhor não foi quebrado nem um osso. Por que não foi quebrado, querido? Porque era costume naquele tempo, de quando se crucificava alguém, então se quebrava os seus ossos para que ele viesse morrer mais rápido. Mas com Jesus não foi quebrado nenhum osso. Então quando deu a hora, que já era a hora de tirar da cruz, chegou um soldado para conferir, para ver se ele estava vivo, e furou uma lança do lado de Jesus. Agora imagine você, se você andar descalço, entrar um espinho no teu pé, a gente não grita, querido? Imagine enfiando uma lança do teu lado, e essa lança te perfurando, e do nosso Senhor saiu água misturada com sangue, mas era mais água, porque o sangue dele, ele já tinha derramado no caminho daquele lugar. O sangue dele, ele derramou por mim, ele derramou por você, derramou pela nossa descendência, para que hoje nós estivéssemos nesse lugar. Então você entenda que ser crente não é brincadeira. Ser crente é servir a Jesus verdadeiramente e fazer a vontade de Deus. Não há mais tempo de ficar em cima do muro, porque o Senhor, ele morreu, querido, por mim e por você. E eu quero te dizer que você não teria coragem, eu não teria coragem de entregar os nossos filhos, não teria coragem de entregar para ninguém matar, querido. Não tem nenhuma mãe, nenhum pai, não tem coragem de entregar o teu filho para morrer por uma geração ingrata, por uma geração, aleluia, por uma geração que não sabe agradecer nem quando levanta, nem pela vida, pelo ar que respira, não sabe agradecer. Porque que eu iria entregar o meu filho? Mas o nosso Deus entregou o seu único filho. O Senhor, ele entregou o seu Isaac para que eu e você estivesse hoje aqui, e ele entregou para trazer vida. Então quando
machucado, tão ferido, né, pela chicoteada que ele levou, e ali ele morreu asfixiado. Você vê que quando ele foi crucificado na cruz, ele tinha que ficar um pouco para frente para que a sua respiração pudesse sair. Então ali, esse sofrimento, querido, foi por mim, foi por você, para que hoje nós viéssemos entender que hoje é dia de vida, porque o Senhor trouxe vida sobre a igreja, o Senhor trouxe vida sobre o mundo, o Senhor trouxe vida para aquelas pessoas que talvez nem a conheçam, nunca tenham ouvido sequer falar, mas hoje com a internet eu acredito que já tem chegado. E o Senhor falou que quando todos conhecessem, Ele viria buscar a sua igreja. Então quando ele foi furado, que saiu a água do seu corpo, querido, você tem noção? O nosso corpo ele é feito 70% só de água. E não saiu, eu acredito que não saiu tanta água assim, porque ele estava fraco, ele era santo, mas a chicotada, o peso da cruz, o peso do meu pecado, o peso do teu pecado, foi quem levou ele à morte. Então fomos nós quem matamos, né, aquele que nos deu a vida. Esse é o maior gesto, querido, de amor que nós podemos ver por uma pessoa. A pessoa entregar a vida para nos dar a vida. Foi isso que o Senhor ele fez quando expirou ali naquela cruz. Então quando nós fala dessa forma, olha, faça a vontade de Deus, te levanta, te posiciona. Não é porque nós queremos ser chato, não, querido. É porque nós sabemos o preço que foi pago. E nós sabemos o preço que iríamos pagar se nós não falarmos a verdade. E aqui quando o Senhor, Ele se entregou ali naquela cruz, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então entenda que nessa manhã o Senhor Ele traz vida sobre a tua vida. E quem primeiro viu, né? Aleluia. Aí na minha Bíblia vai dizer que ali estavam as mulheres esperando, porque não podia deixar o corpo de Jesus. E foi um homem por nome de Arimateia. Esse Arimateia, ele era um discípulo oculto, porque ele era um homem de posses, mas ele servia ao Senhor. Mas se ele falasse claramente, com certeza ele ia perder muita coisa. Então ele servia Jesus no oculto. Muitas das vezes nós queremos fazer dessa forma, mas eu quero te dizer que assim não funciona, querido. Ou você é ou você não é. Então ali quando enterraram e levaram o corpo do nosso Senhor ao sepulcro, e aqueles guardas ficaram guardando, porque ninguém podia roubar, nenhum homem poderia roubar, mas o Senhor colocou um anjo. Na minha Bíblia vai dizer que era preciso de vários homens para arrastar, rolar aquela pedra, mas bastou apenas um anjo para tirar aquela pedra do lugar e tirar o corpo do nosso Senhor dali. E ele subiu ao céu. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele subiu, querido, ao céu. Mas ele ressuscitou nesse dia chamado de hoje. Foi o dia que o Senhor ressuscitou, aonde muitos também ressuscitaram junto com o Senhor. Eu espero que esse que ressuscitou também seja você. Mas pastora, você está falando que eu estou morto? Eu estou falando de morte espiritual. Que nesse dia chamado hoje, você venha ressuscitar também junto com o Senhor. Porque o Senhor, Ele veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Então hoje não é apenas, nós estamos fazendo apenas uma encenação daquilo que aconteceu, mas foi bem triste. Foi bem triste naquele dia. Então entenda que se você está aqui hoje, é porque alguém pagou o preço por você. Se você está aqui hoje, é porque alguém orou por você. E Jesus, quando Ele se entregou ali naquele lugar, foi para nos dar vida. E ali foi aonde o inimigo de nossas almas reconheceu que ele, na morte, ele ganharia mais do que ele vive. Porque na morte, o Senhor, Ele nos alcançou. Foi através da morte
que Ele alcançou a mim e Ele alcançou a você. Então, nessa manhã, nós estamos aqui reunidos para celebrar a vida junto com Jesus. E antes, aleluia, antes de passar para a outra parte, que é a parte da Santa Ceia, nós vamos fazer um ato profético aqui nesse lugar. Nós vamos fazer e vamos obedecer ao Senhor. Pode colocar ali em cima. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu quero estar chamando aqui à frente o pastor Tiago, a pastora Emanuele. Amém. Aí quando nós terminarmos aqui, nós vamos passar para outra parte. Amém, querido? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pastor Emanuele, pastor Tiago. O Senhor, Ele fala que dá honra a quem... que a gente tem que dar honra a quem tem honra. E o pastor Tiago e a pastora Emanuele, eles têm nos honrado, eles têm nos abençoado. Quando a gente menos espera, eles estão aqui. E muitas das vezes, nós não sabemos expressar, mas o Senhor, Ele sabe.
Igreja, estenda suas mãos de profeta aqui para frente. Nós vamos orar pela vida do Tiago e pela vida da pastora Emanuele. Mas ore como se fosse por você. Amém? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te apresento, Senhor, nessa manhã, a vida, Senhor, do pastor Tiago, a vida, Senhor, de Emanuele, que eu sei, meu Senhor da glória, que a partir de hoje será diferente. Eu sei, Senhor, que grande mudança, muitas coisas, Senhor, que eles nem imaginavam foram quebradas nessa manhã, mas que hoje, meu Senhor da glória, Tu venha sobre eles. Tu venha, Senhor, trazendo honra sobre eles, meu Deus, em nome de Jesus Todo-Poderoso, porque na Tua palavra, Senhor, Tu fala que aonde houve, meu Deus, vergonha, que Tu venha trazendo, Senhor, dupla honra, que Tu venha, Senhor, abençoando, Pai, esse casal, que eles possam, meu Deus, ser reconhecidos pelo que eles são, porque grandes coisas eu sei que Tu irá fazer. Deus, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que nessa manhã, toda palavra maldita contra a vida desse casal, toda oração ao contrário agora, nós repreendemos, Senhor, em Teu nome, e que Tu venha, Senhor, trazendo sobre eles agora a paz que excede todo o entendimento, o Teu refrigério dos altos céus, em nome de Jesus Todo-Poderoso, que Tu venha, Senhor, ministrando agora no coração deles, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu quero chamar a igreja a se levantar. Vem aqui e dê um abraço na pastora Emanuele e no pastor Tiago, em nome de Jesus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu quero... Aleluia, glória a Deus. Aí sente aí no seu lugar que agora nós vamos dar continuidade. Não vai demorar, querido, já estamos chegando no final, tá? Vamos já se deliciar. Lá em 1 Coríntios 11, do versículo 23, eu quero chamar a missionária Adriana. Amém? Ela vai apresentar o suco e a bispa Elisângela vai estar colocando os copos. Amém?
os copos e ora e abençoa o pão. E Jesus vai já entrar. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Senhor Jesus, é nossa santa, perfeita, soberana e amável presença, Senhor, para estar apresentando esse suco que vai, a partir desse momento, simbolizar o seu sangue, Deus. Que o Senhor venha, Deus, penetrar a vida espiritual de cada pessoa que tiver acesso a esse sangue, Deus, que foi derramado na cruz por nós. É o que eu peço, agradeço e determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bispo Elisângela, abençoa-lhe o pão, tu vai passar para Jesus. Mãe, eu estava chorando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresento esse pão diante do teu altar. Que a partir desse momento, Senhor, não seja mais um pão, mas que seja teu corpo, Senhor. Aplica a gota do teu sangue, Senhor. Papai, coloca tuas mãos sobre este pão, Senhor. Guarda, Senhor, cada um que vai ceiar, Senhor, que haja mudança, Deus, em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor, como também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu, aleluia, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é repartido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem, aleluia, que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Pode ser. Aleluia. E aconteceu com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram. Não é para comer ainda não.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amados, o pão, o corpo do Senhor, que foi repartido por nós. Quando nós formos participar do pão, vamos estar em espírito de oração, para que quando estivermos ingerindo esse elemento, já não é mais um simples elemento, mas sim o corpo que foi partido por nós naquela cruz, aquele sangue que escorreu naquela cruz, aquele fôlego de vida que foi entregue. E muitas das vezes não temos dado valor pelaquela carne que sofreu. O Senhor me faz trazer assim à vista, as chicotadas foram tantas que até mesmo ossos podem ter sido expostos dele. O sangue que escorreu, os pedaços de carne que lhe foram tirados. E muitas das vezes não temos dado o devido valor que ele merece. Não temos dado o valor que ele merece. E após ele ressuscitar, ele esteve com os discípulos. Só que eles não o conheceram. Só o conheceram no partir do pão. Mas por que eles não o conheceram? Se andavam lado a lado com Jesus. E será que hoje, se o Senhor enviar um anjo até nós, vamos conhecê-lo? Será que nós temos tido uma vida de intimidade com Deus? Mas que a partir de hoje seja uma nova história, uma nova vida, que nós estamos partilhando do pão, do corpo de Cristo, que foi entregue por nós naquela cruz. Que foi entregue por nós naquela cruz. Que a partir de hoje seja escrita uma nova história na nossa vida. Se aquele que outrora não ceiava por alguma razão, que a partir de hoje comecem a ser fechadas as legalidades que estavam em aberto. Comece a ser fechado tudo aquilo que te impedia de participar do pão continuamente. Que seja fechado toda a legalidade que te impedia de participar com o Pai. Que a partir de hoje uma nova história, uma nova vida. Que a partir de hoje os seus olhos espirituais sejam abertos. Espera, tá? Os seus olhos espirituais sejam abertos. Quando você participar desse pão, você vai sentir que algo diferente vai acontecer com você. Você vai sentir que uma injeção de ânimo espiritual vai chegar até você. Que os teus olhos que outrora estavam fechados vão se abrir. Que os teus ouvidos espirituais vão se abrir. Se você estava fraco, você vai começar a ter força a partir de hoje. Se você precisava de ânimo, você vai começar a ter a partir de hoje.
Se você ainda cometia algo que desagradava a Deus, vai começar a não fazer a partir de hoje. Vai ser uma nova vida a partir do dia de hoje. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro mudo que foi ao matadouro, o Cordeiro que não reclamou, não gritou. Eu creio que ele deve ter apenas chorado, porque ele sabia que muitos não dariam valor pelaquele sangue, pelo sangue que escorreu por todo aquele caminho até aquela cruz, que já não tinha mais sangue. E mesmo assim muitos não têm dado valor. Muito assim, muitos têm brigado por placa, muitos têm brigado por denominações, por cargos, muitos têm brigado por microfone e não têm dado o valor que o sangue merece. Que esse sangue, a partir do momento, o suco, quando ingerirmos, já não é mais o suco, é o sangue de Cristo, que Ele vem estar nos purificando, nos lavando de dentro para fora, nos tornando a partir de hoje alvos como a neve. Que o Senhor venha estar dando uma nova chance, uma nova folha em branco, para reescrever a nossa história, para ter uma vida diferente com Deus, uma nova história com Deus. Que o sangue venha nos purificar de dentro para fora. Tomemos em memória de Cristo, amém? Podeis tomar. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Pai. Oh, Papai querido, Papai amado, seja com a tua igreja neste momento, Pai. Que a partir de hoje seja dada uma nova história, Pai. Uma folha em branco, Aramacharai, Decanqueremanás. Seja feito, Pai amado, um novo recomeço, Pai. Purifica os teus filhos, Pai. Limpa-os de dentro para fora, Pai. Para que, Pai, amanhã seja uma nova história em Ti, Pai. Uma nova vida, Pai, com Cristo, Pai, os conduzindo. É o que eu te peço, meu querido amigo Jesus. E desde já eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai amado, te apresentamos, Pai amado, esta mesa, Pai. Te apresentamos, Pai amado, esse banquete, Pai. Abençoa, Pai amado, cada alimento que aqui está, Pai. Consagramos a Ti esses alimentos, Papai, em nome de Jesus, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Que as doces e santas consolações, o amor de Deus, nosso Pai Celestial,
esteja conosco hoje para todo sempre. A igreja diga amém. Aplaudam o Senhor. Se for para Ele, é sobre a sua cabeça, amém? Glória a Deus, aleluia.